Eurodólar em dia de Banco Central Europeu. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Estamos aqui de volta ao nosso Eurodólar, neste caso no gráfico diário do Eurodólar, isto para vermos esta vela bastante positiva que o Eurodólar registrou ontem, depois de uma reserva federal bastante, mas bastante mesmo mais dovish, mais branda do que esperada pelos mercados. Por mim, tal como eu tinha dito ontem, esperava inclusive um Fed a contrariar as expectativas que o mercado tinha para os cortes de taxa de juros durante 2024 e enganei-me redondamente enganei-me eu e o resto do mercado, creio eu, na medida em que o Fed acabou por validar praticamente essas expectativas do mercado de cortes de taxa de juro, com os dot plot obviamente não mostrarem mais aquela subida, mais uma subida de taxa de juros de 25 pontos, aliás isso também como esperado por todos nós, mas depois não manteve, digamos, o ritmo que já tinha anteriormente colocado de 50 pontos de corte para o ano 2024, mas sim aumentou para 75 pontos, baixou em 50 pontos a média, inclusive no final do ano, das taxas de juros. E isso levou os mercados, obviamente, a aceitarem, a validarem as expectativas que já tinham, acelerando-as mesmo com os futuros sobre Fed Funds a descontarem agora mais de 150 pontos de corte de taxa de juros em 2024. Ou seja, colocam os futuros sobre Fed Funds já colocam a taxa de juro do dólar norte-americano abaixo dos 4% no final do ano 2024, quando ainda há bem pouco tempo estaria nos 4,25, 4,50 e mesmo acima disso. Portanto, temos aqui sim uma alteração de facto forte, o que está a levar, obviamente, o euro-dólar em alta, com perdas, principalmente das perdas do dólar. Hoje vamos estar todos à espera do que vai acontecer com o Banco Central Europeu. Se o Banco Central Europeu tomar uma atitude parecida com a da Reserva Federal, poderemos ver aqui assim um recuo deste forte movimento. Estamos a ver que o euro-dólar ontem começou o dia à volta dos 1,08, terminou à volta de 1,09, neste momento já vai acima de 1,09, mas como digo, se o Banco Central Europeu tomar o mesmo tipo de atitude, ter a mesma força em termos de mercado que teve o Fed, ou seja, validando, os mercados neste momento estão à espera de um primeiro corte de taxa de juros no euro para abril. Caso a Madame Christine Lagarde não faça nada para contrariar esse tipo de expectativa, tal como Jerome Powell não fez para contrariar as expectativas do mercado para um corte de taxa de juros em março e para os tais 100 a 125 pontos que estavam na altura descontados no mercado. Caso Christine Lagarde faça o mesmo, consiga fazer o mesmo, aqui poderemos ver então um recuo um pouco, creio eu, deste euro-dólar, do movimento feito já esta semana no euro-dólar, até ao dia de hoje. Sinceramente, eu acredito que isso possa não acontecer. Eu acho que o Banco Central Europeu ainda há muita divergência dentro do próprio do Banco Central Europeu, bastante mais do que o visto no Fed, e no Fed mesmo assim não foi uma decisão unânime, obviamente, de não subir taxas, mas quando olhamos para os dot plot, quando olhamos para as projeções, vemos que há um leque bastante
grande, desde dois governadores que dizem que não veem alteração possível nas taxas de juros durante este ano, ou seja, que não haveria qualquer corte, até à tal mediana, onde estão 6 governadores que apontam então para os tais 75 pontos para os 3 cortes de taxa de juros deste ano. Portanto, mas ainda assim acho que no Banco Central Europeu a divergência ainda é maior entre o Conselho de Governadores, e deve ser muito difícil de fazer com que a ala mais hawkish, mais agressiva, abdique, digamos, completamente de tudo. E abdicar de tudo andamos a falar, por exemplo, Isabel Schnabel disse aqui há umas semanas e surpreendeu os mercados por isso, ao dizer que não via mais subidas de taxa de juros, que estava admirada e estava contente com o rumo que a inflação estava a tomar, mas daí a conseguirmos ter do lado mais brando, portanto, do lado mais agressivo, conseguirmos fazer com que esses governadores vão começar a discutir um corte de taxa de juro, deve ser muito difícil por aquilo que temos ouvido até agora, mas vamos ver o que é que vai suceder mais logo dentro do Banco Central Europeu. Bom, tirando esta parte mais em torno da política monetária, vamos ter também hoje vendas a retalho nos Estados Unidos. Digamos que em termos de dados económicos, é só nos Estados Unidos que tem um maior interesse ou com um potencial maior impacto. São as vendas a retalho nos Estados Unidos e os novos pedidos de subsídio de desemprego, os números semanais. Obviamente que eu também acredito que conforme houve esta alteração do Fed, o mercado acabará por ficar mais sensível aos dados económicos que vão saindo. E, portanto, estes dados económicos passam a ter bastante mais importante do que tinham antes, na medida em que o Fed provavelmente vai se movimentar bastante conforme os dados que vão aparecendo, já não tanto no ponto de vista da inflação, mas mais no ponto de vista do emprego e do crescimento económico. Bom, mas isso logo vamos ver. Mas vendas a retalho mais fortes, portanto, dão aqui a probabilidade de um euro-dólar um pouco mais baixo, mais suave, com menos impulso, já a criar um momento ainda maior. Umas vendas a retalho mais fracas provavelmente terão exatamente esse efeito no preço do euro-dólar. Mas, de facto, hoje creio que o mais importante vai ser a reunião do Banco Central Europeu, tal como eu já comentei anteriormente. A nível técnico, o que é que podemos ver aqui? Podemos ver que está, de facto, neste Fibonacci que nós traçamos, desde o máximo ao mínimo do máximo do mês de novembro até ao mínimo aqui no princípio do mês de dezembro, traçámos este Fibonacci que nos dava os tais 61,8%, que ontem tinha referido como a probabilidade numa situação destas do Fed surpreender, de colocarmos o preço ir aqui assim, testar os tais 61,8%. A continuação destes, o quebrar nestes 61,8%, a 1,0905, abrirá a hipótese de irmos mesmo irmos mesmo aqui a 1,10, ou seja, aqui ao máximo que nós vimos em novembro, o que está perfeitamente alinhado com a situação que nós vimos em termos de fundamentais, em termos da política económica da Reserva Federal, quando aponta para os tais cortes de taxa de juros. Ainda a ver o RSI acima da linha de 50, isto no gráfico diário, e agora a linha do MAX
quase a preparar-se para cruzar de forma ascendente a linha de sinal, portanto dando aqui mais um sinal técnico de subida no preço do euro-dólar. Se formos aqui para o nosso gráfico que costumamos estar a analisar, costumamos estar a seguir o gráfico a 4 horas, vemos então que esta área, que seria uma área forte de suporte, acabou por ser alterada, por ser ultrapassada completamente, e então com os tais 61,8 aqui bastante bem, vê-se bastante bem, ele terminou esta primeira vela, começou esta primeira vela e acabou em baixo, está agora nesta última vela das 4 horas em cima mesmo destes tais 61,8%, portanto temos aqui provavelmente aqui uma área de consolidação de preços à volta dos 1,09, era expectável de alguma forma, aqui ligeiramente abaixo dos 1,0925, portanto temos aqui assim, eu diria 1,0975, 1,0875, 1,0925 como uma área aqui assim de consolidação, uma área relativamente pequena de consolidação. Temos que ter em consideração também que o RSI está encostado à linha de sobrecompra aqui nos 75, o que pode dar, obviamente, aqui o lugar a uma correção. E essa correção pode vir ou por consolidação de preço ou por uma queda, exatamente um recuo nestes máximos. Neste momento eu creio que os mercados poderão estar à espera do Banco Central Europeu, ou estarão à espera do Banco Central Europeu, isto quando já tivemos um Banco da Noruega que, tal como tinha apontado em setembro, acabou mesmo por subir 25 pontos base a sua taxa de juros, surpreendendo de alguma forma o mercado. Havia uma grande parte do mercado que esperava que o Norges-Bank mantivesse a sua taxa de juros inalterada. O Banco Nacional Suíço manteve a sua taxa de juros inalterada uma vez mais e diz que não vê razões nenhumas, nem sequer ainda há discussão nenhuma para cortes de taxa de juros. Portanto, isto são dois bancos na Europa aqui a juntar-se ao que poderá ser também o Banco de Inglaterra, que também sai hoje. Tem a reunião hoje e, portanto, e posteriormente o Banco Central Europeu. Nesse aspecto, a minha convicção é que o Banco Central Europeu não irá atrás daquilo que a Reserva Federal fez, vai ficar bastante aquém, não vai ser tão agressivo nos cortes de taxa de juros e muito menos vai validar o que o mercado está a descontar nas taxas de juros. Portanto, eu acredito que hoje ainda possamos ter estes 61,8% ultrapassados e conforme a surpresa maior ou menor em termos do Banco Central Europeu de não combater as expectativas do mercado, poderemos ter então um teste aos máximos atingidos aqui em novembro, ou seja, acima de 1,10, no 1,10 a 1,1018, antes mesmo dos tais 1,1033, um anterior máximo logo do ano, um dos primeiros máximos do ano, que temos aqui como referência à volta dos 1,1033. Portanto, aqui eu diria que 1,1025 é uma média, digamos, nestas áreas, que poderá ser o objetivo do euro-dólar, caso o Banco Central Europeu realmente seja mais dovish quase do que esperado para o dia de hoje e, portanto, levando o euro, dando suporte ao próprio euro, que poderá entrar então aqui assim em mais ganhos. Bom, mas isso é o que vamos ver. Para hoje é tudo. Bons negócios, resto de um bom dia e amanhã cá estarei para comentar uma vez mais o euro-dólar. Até lá!